Manda mensagem pra Tati, fala que ela tem que entrar no da PIEC. No Instagram da PIEC. É que ela me mandou mensagem. Se eu responder a mensagem dela, eu saio do vídeo. Tá. Oi, Tati, entra pelo da PIEC, tá? Eu não posso te responder porque eu já entrei, tá bom? Por isso que eu tô te mandando aqui no celular do Vitor. Ê! Ei. Meio complicado esse negócio para mim, viu? E pra mim, então, gente do Não sou céu. muito boa de tecnologia. Ai, Vamos, gente. vamos esperar um pouquinho ou já vai começar? Como que você prefere? Não, vamos começando então. Bom, gente, então o tema que a gente vai falar hoje é sobre o medo, né? Então, não é um tema muito atual, mas é um tema antigo também, né? É a nossa luta constante, né? Então, eu vou começar me apresentando e aí a gente vai se apresentar e a gente vai começar o nosso bate-papo, tá? Então, eu sou a Ana Cláudia, sou graduada em psicologia e congrego na PIEC, Primeira Igreja Evangélica do Cambuci. Bom, eu sou a Tatiane, eu sou graduada em farmácia, tenho pós em farmácia clínica e também congrego na PIEC. A Suelen começou com as ideias da live e quando ela começou a postar, eu pensei dei a ideia dela fazer uma live sobre medo.
E aí ela falou, então tá bom, então você fala sobre o medo. E aí a gente teve a ideia de colocar essa live sobre o medo. Então, eu e a Ana, pensando em algumas coisas relacionadas ao medo, a gente acabou fazendo algumas perguntas que eu penso que seria melhor para ela mesmo responder por conta da experiência dela como psicóloga, para nos ajudar aí na nossa luta com esse medo. Então, a primeira pergunta, Ana, que eu tenho para fazer é por que a gente tem medo? E assim, não sei se de repente do que a gente tem medo, na verdade, também poderia ser uma pergunta. Ok. Bom, a gente tem medo porque o medo ele é essencial para nossa sobrevivência, né? Então, é difícil a gente ver o medo como algo agradável, né? O medo, ele desperta alertas quando a gente está em alguma situação de perigo, né? Então, ou para a gente fugir ou para a gente se preparar para agir diante disso, né? Então, o exemplo disso é um carro em velocidade na avenida e você, quando você vê, obviamente você não vai atravessar, porque você já recebeu o alerta e sabendo que pode acontecer alguma coisa. Ele pode pegar, pode machucar, enfim, né? Eu gostaria também de ressaltar algo que muitas pessoas têm dificuldade de entender, acha que é parecido, que é referente ao medo e à ansiedade, né? A ansiedade, ela é um tipo de medo, só que ela é diferente do medo, né? Da emoção inata que a gente nasce com ela. Então, o medo ele é real, né? Então, o carro rápido na avenida é um medo real. Então, eu tenho medo daquele carro me atropelar, né? A ansiedade é um medo que a gente cria na nossa mente. Então, é o medo do futuro, né? Então, vamos supor, o medo real é a Covid. Então, a gente não pode negar que existe a Covid-19, né? Ela tá aí e a gente precisa lidar com ela, né? O medo, a ansiedade, que é o medo subjetivo, é aquele medo que a gente cria na nossa mente. Ah, e se eu perder o meu emprego por conta da Covid? E como que vai ficar e se o Brasil quebrar? Enfim, medos que a gente cria na nossa mente, né? A gente tem diversos medos, né? Desde medo de barata, eu tenho lutado contra isso, né? Desde os medos, daquele medo que a gente acha besteira, né? Medo de mosquito, medo de barata, medo de falar com o chefe, quando o seu chefe te liga e fala, vem na minha sala. Desde os medos, dos medos de andar de avião, medo de altura, enfim, a gente tem diversos medos, né? A gente tem que tomar cuidado, por mais que o medo ele seja benéfico, né? Porque é por conta do medo que a gente se prepara quando acontece algo, para a gente se preparar na situação. A gente tem que tomar cuidado porque o medo, ele em excesso, né? Ele deixa de ser protetor para ser adoecedor. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O medo, ele não é ruim, ele é necessário, né? É difícil a gente lidar com ele, mas ele é necessário. Mas em excesso, ele adoece. Entendi. Na verdade, às vezes uma coisa, igual você falou da barata, né? Às vezes, a gente sabe que aquilo a barata não tem a capacidade de fazer algo tão ruim pra gente, mas ainda assim a gente tem medo, né? Ou sei lá, tem gente que Exatamente. mistura o medo com o nojo e aí junta as duas coisas, né? Então a Exatamente. gente às vezes tem medo nem por uma coisa até que é insignificante, que não vai poder fazer nada de tão grave com a gente, mas ainda assim acaba bloqueando a gente, né? Exatamente. Uma outra pergunta. Qual que é o impacto que o medo tem na minha vida quando eu permito ser controlada por ele? Bom, então, como eu disse, né, o medo em excesso ele adoece, né? Então, ele te paralisa, né? Ele afeta suas relações, então, sua relação com seu marido, sua relação com seus pais, sua relação no serviço, sua relação, enfim, sua relação geral, né? Você não consegue lidar com suas relações, então existe esse afeto. Impacta também nas suas perspectivas de futuro, né? E também pode desenvolver patologias como fobia, como pânico, enfim, entre outras, né? E aí pode ir agravando, né? E a do seu corpo Uhum, também, né? Muitos uhum, estudos falam que quando você não consegue lidar
né, com as suas emoções, enfim, com tudo que está acontecendo, você somatiza no seu corpo, né? E aí, enfim, aparece manchas e diversos, né? A gente também não pode generalizar, porque o indivíduo, ele é único, né? Então, eu tenho muito cuidado referente a isso, e até vi muitos artigos, enfim. Toma muito cuidado com isso, porque sim, somatiza. A gente não pode falar, olha, só quem tem enxaqueca é porque não consegue lidar com o medo ou não consegue lidar com as emoções. Isso não é verdade, né? A enxaqueca pode ser, sim, né, um sintoma de medo ou de não lidar com as emoções, mas a gente também não pode generalizar aqui. Todo mundo que tem enxaqueca, você que trabalha na área da saúde, Sim. pode ter mais autoridade, né, do que eu para falar nisso, mas tem que tomar cuidado referente a isso também, né? Mas fica alerta, porque isso pode acontecer, né? O ser humano, gente, a gente tenta explicar, né? Mas é Deus, né? A gente é criação de Deus. Exatamente. Eu lembro que na época que eu tinha aula de farmacologia, falava muito isso, que dependendo do grau de medo e ansiedade, os nossos neurônios, eles produziam algumas substâncias que acabavam afetando outras partes do nosso corpo, e aí é o reflexo, né? Aí era o reflexo de tudo nas doenças psicossomáticas e outras aí. Exatamente, exatamente. E por que é difícil lidar com medo, Ana? O que você, Bom, pelo lado da psicologia, que você poderia falar? é difícil a gente lidar com algo que incomoda a gente, né? Quando a gente se depara com o medo, a gente tem duas formas de lidar com ele. A gente pode enfrentar ou a gente pode fugir, né? Tem situações que a gente consegue fugir, como você encontrar uma cobra no meio do caminho, ela é venenosa, você não vai enfrentar a cobra, você vai fugir. Não é inteligente enfrentar. Mas tem situações que a fuga, ela, na verdade, ela prorroga o inevitável. Né? Então, muitas vezes nós temos que enfrentar, como eu ter medo de avião e eu ter que viajar a trabalho, né? É o medo que vai afetar minhas relações, né? A gente precisa entender, quando a gente escuta a palavra enfrentamento, a gente pensa que é algo eterno, né? Algo que a gente nunca vai passar e que não vai ter fim, que você vai sofrer demais. Mas o enfrentamento, ele é um processo, né? E como todo processo, tem começo, meio e fim. Né? Então, basta aí a gente pegar essa coragem do fundo e ir, porque senão a gente vai ser dominado e aí é medo de avião, que começa outros medos, enfim. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Né? Tem que ter um equilíbrio, né? Exato. Na verdade, tem que ter um equilíbrio, porque também viver sem medo é a pessoa que quer se aventurar em tudo e em outras coisas que de repente não pode, né? E não existe, né? Porque o medo, ele é inato, é uma emoção inata, a gente nasce com medo. Né? Então, às vezes a pessoa, ela fica assim, eu tenho medo, não quero ter medo. E às vezes busca uma terapia, busca um aconselhamento, querendo tirar o medo. Mas não existe isso. A gente sempre vai ter medo. A questão é saber lidar com ele, né? Vencer ele, né? Exato. Bom, então essas foram as minhas perguntas. Então agora a Tati, ela vai responder as perguntas. Bom, todo mundo sabe que a gente tá vivendo aí. É chato ficar falando, mas não tem como negar, né? Por conta do Covid. A gente tem sofrido muito, né? Eu falo aqui, eu em casa. Tem um mosquito aqui. Eu aqui em casa, a gente tem sofrido, a gente tem visto as coisas, enfim, né? Não tem, mesmo eu não vendo as coisas, não ficando bitolada nas coisas que aparecem na TV, a gente sente, né? Não tem como não sentir, né? Então eu fico imaginando. Se para mim tá difícil, imagina para quem trabalha em hospital, né? Então, Tati, como que tá sendo lá no hospital? Como que você tá lidando com o medo no hospital? Como que tem sido essa vivência aí que você tá aí na batalha, bem na frente? E por mais às vezes eu falo, eu não vou ver nada, hoje eu não vou ver reportagem, mas no hospital não tem como não saber das coisas, né? Você vê, você tá lá e você não tem como fugir. Exatamente. Então, como que você está lidando com isso? Então, na verdade, quando começou tudo isso, que a gente viu que não era uma coisa tão simples, teve uma sexta-feira que acho que foi o foco, assim. Eu tive uma crise de pânico, eu cheguei em casa, eu chorava o tempo inteiro e eu entrei em desespero. Acho que aquele dia foi o dia que a gente começou a se preparar para uma coisa bem grande no hospital, e aí vieram várias informações, e aí acho que isso foi o que
que mais foi o dia que foi o alvo, assim. Eu cheguei, eu chorava, me deu uma dor de cabeça insuportável. Eu tinha medo de entrar. Eu falei, eu não vou mais entrar nesse hospital, que eu vou pegar alguma coisa, eu vou pegar esse vírus, eu vou transmitir para minha. Porque o maior medo era de transmitir isso para alguém aqui em casa, minha mãe, o Sim, Thiago, que então aqui acaba eu acabo expondo eles. sim. Então eu fiquei, esse foi o dia chave, assim. E aí eu comecei a orar e comecei a pedir a Deus sabedoria para saber o que que eu poderia fazer, porque eu não podia tirar férias, ou eu pedia as contas, então era a única opção, ou pedir as contas, não tinha opção de férias. E aí eu comecei a orar e pedir a Deus sabedoria e Gente, probleminhas técnicos. Gente, enquanto a Tati tá entrando, a internet tá péssima. Aqui no meu prédio caiu. No prédio inteiro, eu tô usando 4G. Ela tá entrando. Então, não tem como eu concluir a resposta porque é a experiência dela no hospital. Então, tem que esperar ela entrar. Daqui a pouquinho ela tá entrando. Enquanto ela não entra, gente, enquanto ela não entra, a Tati tá tentando conectar. Manda nos comentários como que vocês estão passando por esse momento. Espera aí. oi, voltou, voltou. Aê! Tirei do Wi-Fi, vamos ver se melhor. Foi. Então, aí estava falando como foi a minha experiência. Aí eu Isso. comecei a orar e aí Deus falou comigo um versículo que ele falou comigo quando eu fui começar a trabalhar no hospital, nesse hospital que eu trabalho atualmente, que foi Josué 1:9. E aí ele falava para eu ser forte, corajosa, para eu não me apavorar, não desanimar, que ele estaria Amém. comigo todos os dias. E aí uma coisa que veio muito na minha mente foi isso, que eu preciso focar na minha missão. Eu tenho uma missão nesse hospital, eu tenho uma missão que Deus tem, eu não sei o porquê que ele me colocou lá. Talvez eu nem vá saber, e eu tenho buscado cumprir essa missão a cada dia. E eu coloquei isso bastante no foco da minha mente. Eu tenho uma missão. Amém. Se Deus me deu essa missão, é porque Ele tem o porquê e Ele vai cuidar, Ele vai guardar, Ele vai fazer com que eu seja protegida de alguma forma. E aí, uma da segunda coisa que eu tenho feito é colocado fé no caráter de Deus. Então, quando vem o medo, Amém. quando vem a insegurança, que tem dia que está melhor, tem dia que é maior, eu sempre pego a Bíblia e começo a pensar no caráter de Deus. Então, o nosso Deus, ele é um Deus bom, ele é um Deus que nos protege, ele é um Deus que nos guarda. Então, Amém. a cada dia eu tenho olhado para a bondade de Deus e a proteção dele para continuar cumprindo isso.
E também tenho escolhido no que pensar. É lógico que no ambiente Exato. hospitalar é um pouco complicado, porque a gente chega, às vezes as notícias não são as melhores e você não pode ficar absorvendo aquilo que você está ouvindo. Então eles falam assim, vai morrer 20, você tem que pensar, meu Deus é o Deus que pode fazer com que 20 ressuscite. Então Amém. eu tenho tentado pensar nas coisas do alto, pensar nos milagres de Deus. E é isso que eu tenho feito para tentar vencer esse medo. E tem melhorado muito, assim. Hoje eu posso falar que eu chego no hospital, já não tenho aquele bloqueio, já não fico, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Já flui mais, já está fluindo normalmente. Já estou conseguindo trabalhar sem pensar no que pode acontecer, no que eu posso pegar ou não. Já tem sido É. melhor, graças a Deus. É difícil a gente lidar com algo que a gente às vezes não sabe de onde vem, né? Eu não Exatamente. tô no hospital, mas eu tô aqui em casa e às vezes vem uma tristeza, sabe? Aí você fala, gente, mas eu tava bem. Como que Exatamente. veio isso, esse sentimento? E aí você começa a chorar e aí você nem sabe por que você tá chorando, né? E é isso, assim, sempre quando vem algum sentimento, até mesmo um pensamento, né? Porque a nossa mente é batalha, né? É todo Aham. dia, porque você não quer pensar no pior. Né, eu sempre coloco aquele versículo de Lamentações, né? Trazer à memória aquilo que te traz esperança. Então, ok, morreu 20, mas um foi curado, glória a Deus, né? Então, vamos focar Exatamente, no que foi curado, vamos focar, exatamente. né, na vacina, enfim. Mas, às vezes, é algo maior, né? E às Uhum. vezes a gente não tem que focar nisso, né? Da onde que vem e ficar desesperado, meu Deus, por que tá acontecendo isso? Mas orar, né? Pedir Exatamente. a paz do Senhor no nosso coração e eu sempre, aí eu oro, aí eu louvo, aí eu oro de novo. E assim, até, né? E aí, às vezes eu tô triste em casa, eu coloco um louvor, aí eu já começo a ficar, ei, glória. Então é isso aí, eu já, né? Exatamente. Então, às vezes a gente se perde, mas a gente sabe o que tem que fazer, né? Uhum. E é isso, né? Deus, ele conforta o nosso coração independente da situação, né? Não somente no Covid, mas em qualquer tribulação que a gente esteja passando, né? E a gente não vai poder mudar essa situação. Essa situação é uma coisa Exato, que está fora do nosso controle. Então, o que a gente tem exato. que fazer é a nossa parte, fazer o isolamento, orar, pedir a proteção de Deus, é, seguir as normas de segurança e colocar na mão de Deus, porque a gente não pode mudar nada, ninguém pode. A gente já viu que inúmeros especialistas estão aí, cada um fala uma coisa e ninguém tem nada tão concreto que possa curar isso. Exatamente, porque é algo novo, né? Então, tá todo mundo perdido tentando encontrar, e aí às vezes eu vejo na reportagem, né? Ah, descobriu isso, não, mas também faz isso, e aí e assim, então assim, a cada São dia. inúmeros testes, é. Exatamente, exatamente. É igual aos É, medicamentos, cada hora fala de um medicamento, que esse medicamento, que esse, que aquele, são vários testes e ninguém, porque não depende da gente, né? exatamente. É uma situação que não tem como fugir, como você disse, né? É uma realidade. Sim. E a gente tem que enfrentar, né? E enfrentar com a palavra de Deus e com hábitos novos, né? Então, tudo tá mudado. Então, quais hábitos que a gente pode aí tá mudando para a gente combater e vencer o medo? Então, por experiência minha, uma das coisas, você falou do louvor, é uma coisa que eu não tinha tanto hábito, mas eu tenho me envolvido muito na parte do louvor mesmo. Quando a gente começa a ficar entristecido, geralmente Deus sempre coloca um louvor no nosso coração, então eu acho que proferir, né, louvores que declaram a palavra de Deus e traz um ânimo novo para a sua vida. Então a parte do louvor tem sido uma coisa que tenho usado bastante. A leitura da palavra, eu acho que a gente trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, a promessas é a coisa que não Sim, falta na Bíblia, então se a gente for buscar, a gente vai ver que Deus tem inúmeras promessas para as nossas vidas, e exato. não só ler as promessas, mas crer, declarar as promessas que o Senhor tem para nós. Eu acho que é uma forma de a gente lidar com isso também. Tempo dedicado à oração, que Deus vai te fortalecer. Eu acho que estar na igreja é algo que, assim, que faz toda a diferença. A Sim, gente não está na igreja fisicamente hoje, mas eu vejo que, tipo,
quando nós estamos juntos no mesmo propósito, orando uns pelos outros. Eu falo que a cada dia, às vezes, uma irmã da igreja, eu tô tipo naquele período, nossa, triste, com medo, não sei o Exato. quê. Vem uma irmã, manda um versículo, vem uma amiga, fala uma palavra que acaba te fortalecendo, e Deus vai usar pessoas para te fortalecer nos momentos que você precisar. E uma coisa também que eu tenho usado é não ficar ouvindo o noticiário. Então, assim, isso eu não fico ouvindo. No começo eu ficava ouvindo e eu acho que isso me deixava pior, porque na rotina hospitalar eu já não posso deixar de ouvir. Então, a gente chega de Sim. manhã no hospital, a gente já tem uma reunião logo pela manhã, onde os cargos de liderança vão acabar falando de quantos foram infectados, quantos pacientes novos entraram, quantos saíram, quantos colaboradores estão curados e quantos não estão. E muitas vezes as notícias não são boas. Então, eu já carrego isso de manhã comigo. Então, a única coisa que eu faço é no final do dia eu entro e vejo os dados do Ministério da Saúde, mas eu não fico vendo as reportagens, porque eu vejo que isso acaba me deixando mais preocupada e eu não vou conseguir resolver mesmo. Então, para que eu preciso ficar sabendo tudo isso que está acontecendo? Eu só preciso saber dos casos, Exatamente. como que tá indo. Agora, ficar assistindo, eu não tenho ouvido, ficar focando nisso. E uma coisa também que eu tenho feito eu tenho um diário de gratidão, que eu escrevo tudo aquilo que Deus fez, que Deus tem feito na minha vida. Então, Que quando eu começo a legal. ficar triste, eu começo a pegar o diário da gratidão e começo, tá vendo? Deus foi fiel aqui, ele fez isso, ele fez aquilo. Então, eu começo a trazer à memória aquilo que Deus fez e aquilo que eu tenho certeza que ele ainda vai fazer diante de tudo isso, de todos os testemunhos que a gente ainda tem para contar desse período. Eu Legal. tenho usado. Diário é terapêutico, viu, Tati? Ah, então, tá vendo? Ó, já tá ajudando. E olha que nessa quarentena eu tô escrevendo mais do que podia imaginar que eu teria coisa para escrever. Ah, é muito bênção mesmo. Escrever, eu falo, é uma técnica que o psicólogo ele usa na terapia, né? Escrever, desenhar, enfim. Trazer a memória, né? Porque é isso que você está fazendo, trazendo à memória aquilo que te traz esperança. Então, você vê todas as bênçãos que o Senhor te proporcionou, enfim, tudo aquilo que o Senhor já fez, e aí você lembra, né? Porque às vezes em tudo que a gente vê, muitas vezes, mesmo sabendo que o nosso Deus é poderoso, ainda no Sim. fundinho a gente duvida, né? E aí quando a gente traz a memória, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele te fortalece, né? Eu acho que Então, sondar nossa mente também. Às vezes a gente exato. fica pensando em tantas coisas, então quando você se pegar pensando em tudo que está acontecendo, no medo, começa a sondar e não, eu tenho que mudar, eu tenho que pensar em outra coisa, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que, assim, sei lá, mudar o foco da mente para que a gente não fique pensando só nisso, porque às vezes a gente não tem esse hábito de ficar pensando. Logo que isso tudo começou, eu sonhava que eu entrava na UTI e os pacientes estavam morrendo, e que eu passava pelo Nossa. corredor e as pessoas estavam morrendo. Várias vezes eu acordei de madrugada pensando nisso. E aí eu comecei a orar, comecei a pedir a Deus para tirar isso da minha mente, tirar isso, e começava a ler bons livros e orar e ler a Bíblia, e isso, graças a Deus, não tem acontecido mais. Porque eu acho que a gente também começa a pensar tanto na situação, que Exato. aí se tudo que você amplia, você acaba sonhando, pensando, Exatamente. fica com um foco nisso, né? Exatamente. Aqui em casa a gente também não tá vendo. Uma vez por semana só. E assim, eu tenho visto uma diferença enorme, né? Porque na primeira Que faz. semana, como era tudo novo, né? A Uhum. gente, assim, nunca me aconteceu, gente, isso de trabalhar home office. Então, assim, foi uma loucura, acho que pra todo mundo, né? E aí, como era novo, eu comecei eu ficava o dia inteiro ali, enquanto eu tava trabalhando, mas com a TV ligada e vendo todos os jornais, todos os canais, enfim. E aí eu Sim, a gente percebi, e fica aí assim. às vezes eu até deitava cedo. Eu falei pro Vitor, acho que eu vou deitar ele, porque eu falei, tô com uma tristeza, sabe? Você fica se Sim. alimentando de coisa ruim, né? E aí
te dá uma tristeza, eu até dormia cedo, porque eu não aguentava nem ficar de pé, sabe? É uma coisa doida, Exatamente. doida mesmo, que a gente acha, a gente fala, que besteira, você acha? Imagina, eu vou ficar vendo, sim, porque isso não afeta sim, né? E é real, Sim, né? Então a afeta gente tem sim. que ter essa sabedoria. E eu acho muito importante também aproveitar esse momento com a família, né? Com certeza. Porque com a correria, né? Eu não tenho filho, mas eu imagino quem tem filho que trabalha o dia inteiro, ou às vezes trabalha de final de semana, perde muitas coisas, né? Dos filhos. Sim, Enfim, então eu acho legal também separar um momento de para a estar família. com a família, de fazer uma Para atividade, fazer sei lá. coisas que a gente não tinha tempo Exa para fazer, né? exatamente, sabe? Não só, óbvio, né? Tá todo mundo vendo muitos filmes, Aham. mas não Séries, só né? ver séries, filmes, enfim, mas não só isso, né? Mas deixar a criatividade fluir, né? Então, sei lá, pega feijão, pega macarrão, faz Faz collage, festa para sabe? boneca. Faz festa pra boneca que nem a Lolô, né? Então, fazer isso, né? Estimular a criatividade, os relacionamentos, né? Então, eu acho que Deus ele não faz nada sem um propósito, né? Então, Com certeza. eu sempre vejo, eu sempre falo que a gente sempre tem que ver um ensinamento em qualquer circunstância, na boa ou na ruim. Então, assim, ok, nós estamos numa situação muito ruim. Então, mas o que eu posso tirar de bom daqui? O que Deus está me proporcionando? É um momento com a minha família? É um momento para eu estar com os meus pais? Sabe? Hoje eu tive um papo cabeça com o Vitor que eu falei, nossa, faz tempo que a gente não tinha uns papo cabeça, né? É Olha, tá legal vendo? porque a gente com a correria, trabalha o dia inteiro, e aí, né, os afazeres de casa, enfim, né? Porque eu sou dona de casa agora. Então, os afazeres de Prendada. casa, Se declarou agora que é a cozinheira Masterchef, porque cada Masterchef. coisa que tá saindo por aí. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente fica perdido nas nossas funções e acaba esquecendo dos nossos relacionamentos, né? Então, eu acho isso muito Sim, importante, a gente cultivar sim. isso com os nossos filhos. Então, imagina, né? As crianças devem estar subindo pelas paredes, né? Porque eu penso, se eu que sou adulta, que tenho um monte de coisa para fazer, já subo pelas paredes, imagina uma criança, né? Sim, E eu vejo também um momento muito importante de estudar a palavra de Deus com os seus filhos, né? sim, E às vezes eu vejo que muitos pais deixavam isso em função da igreja, né? Das tias sim, do PEC Kids, enfim. Mas agora você está tendo esse tempo, né? Então, gente, com como é certeza. precioso, né? Eu falo, a base cristã é fundamental, né? Eu falo por mim, mesmo eu me desviando dos caminhos, eu nunca esqueci daquilo que foi me ensinado quando pequena, né? Então, eu acho Sim. muito importante isso, né? E de criar esse vínculo, né? Do filho ver a mãe lendo a Bíblia, contando uma história, enfim, né? Pegando as bonecas para contar a história de João e Maria, sabe? Sim. Então, eu acho muito bacana. Aqui em casa é engraçado, porque tem um horário que eu venho ler a Bíblia. Se eu atraso 5 minutos, a Lolo já fala assim: mãe, você não vai ler a Bíblia? Você não Tá vai vendo? orar? Ela, tipo, já sabe, né? Tá vendo? E é muito legal isso, né? Porque os pais é a base das crianças, né? Sim, Ali, a criança, ela vai ver Cristo nos seus pais, ela fala assim, nossa, minha mãe é mulher de Deus, meu pai é um varão de Deus, né? Eu quero ser que nem eles, então é um referencial, né? Não somente das coisas básicas, né? Que o pai e a mãe têm que ensinar, mas a palavra de Deus é a melhor coisa, né? Que o pai e a mãe poderiam ensinar para os seus filhos. e se pra gente tá difícil, imagine para eles também, né? Porque eu vejo que assim, eu não posso passar para minha filha o desespero nesse momento, isso Exato. tudo que está acontecendo. Então, assim, se para um adulto já é difícil suportar isso, para ele já está sendo difícil. Então, a gente tem que tentar ter mais calma, paciência para levar isso de uma maneira que para ele seja algo como possível, assim como natural, porque para eles também não é fácil, né? Tá passando por Exatamente. tudo isso e a Lolo às vezes ela fala assim, mãe, mas quando que vai acabar tudo isso? Aí eu falo assim, então, você tá orando? Tem que orar, tem que colocar o joelho no chão e pedir para Jesus para acabar o quanto antes, vai acabar quando ele quiser, a gente não pode fazer nada. E eu acho que é isso, é mostrar para eles também que Deus tem um controle, que a gente pode clamar naquilo que para a gente pode parecer impossível. Exatamente. E foi legal você falar isso, Tati, que essa semana, no final da semana passada e no começo dessa semana, eu tava vendo uns psicólogos, né, falando sobre o medo, né, e sobre como que você pode transmitir o seu medo para outra pessoa, né? Então, Sim, imagina para uma criança que está em crescimento, né? Então, você
né, ficar com tanto medo e o seu próprio filho começar a ter os próprios medos que você tem e a criança ela Sim. começar a criar uma ansiedade, né? E é difícil a gente ver isso, né? Uma criança, gente, com Sim, ansiedade, com medo, né? Isso é muito, muito, muito triste, né? Então a gente tem que tomar sim. cuidado, né, como adultos, né, e saber ter esse controle, né? Ter essa Uhum. sabedoria para a gente não passar para as crianças, óbvio. Falar que está acontecendo alguma coisa, explicar, né? Porque tem crianças mais velhas que precisam entender isso, né? Até para se proteger, lavar as mãos, Sim. mas não jogar todo o medo, porque a criança ela não tem emocional para carregar o medo tão grande, né? Muitas vezes nós não Uhum. temos, né? O emocional para carregar o medo Exatamente. tão grande. Imagina uma criança, né? Então a gente tem que ter Aham. muito cuidado com isso, Sim. né? E falando de batalhas, né? Assim, a batalha do Covid-19, a batalha da mente, a ansiedade e o medo tem a ver com batalha espiritual? Então, eu acredito que sim. Eu acredito que a luta, assim, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, ela não é uma luta, assim, eu vejo que não é uma luta por poder, uma luta por território. Eu acredito que Uhum. o inimigo, ele quer lutar pelo nosso coração, ele quer lutar, pelas nossas vidas, pela nossa adoração. Então, Sim, ele quer reverter a nossa lealdade, o nosso amor por Deus por algo para ele, né? Então ele vai tentar colocar o medo, a ansiedade, tudo isso que está acontecendo como uma prova para colocar como se Deus não tivesse o controle de tudo. Ah, o Deus que exato. você serve não é um Deus que é capaz de mudar essa situação, ele não é um Deus bom que tem te guardado. Então eu acredito que ele tem que isso tudo o medo e a ansiedade ele tem tentado lutar para que possamos duvidar do caráter do Deus que a gente serve. Então, eu acredito sim que é uma batalha espiritual e que a gente só vai conseguir vencer essa batalha com as armas espirituais. Então, é com a palavra, é com vigiando, lendo, praticando aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Exatamente. E o medo é uma forma de controle, né? Sim, E é algo que é surreal, porque quanto, né? Você que está no hospital, eu vejo, né? Como tem aumentado as fobias, né? Eu sim, vejo um psicólogo, ai, uma fobia nova. Então, a cada dia é um medo novo, né? Então, assim, sim, o inimigo ele tem pegado muito, muito, muito forte com o medo, né? Porque é algo que a gente não sabe de onde vem e que se a gente não tomar cuidado, a gente entra num buraco que depois a gente é tão fundo, né? Que muitas vezes a gente não sim, consegue sair, né? Então, exatamente. não, foi o que eu falei, não só adulto, né? Mas quantas crianças estão fazendo terapia com ansiedade, né? Enfim. Então, assim, é um momento, que nem você falou, da gente batalhar com as armas espirituais, né? Então, ler a palavra, ensinar os filhos na palavra do Senhor, ouvir louvores Sim. que falam de gratidão, que enaltecem o nome do Senhor, né? Ler Uhum. livros bons. E, Tati, indica o livro que você está lendo, ou que você já terminou. Ah, eu não lembro, eu tô lendo ainda, eu não lembro Ah, o autor, mas eu passo no grupo e aí a gente pede, chama A Batalha Espiritual contra o Medo e a Ansiedade, alguma coisa assim. Eu tô lendo pelo Pilgrim, aí eu passo para a Suelen, depois para o pessoal, é um livro bem legal. Um que eu li, que eu gostei muito também, foi o da Joyce Meyer, Não Andeis Ansiosos por Coisa Alguma, é um livro bem legal para lutar contra o medo, eu recomendo, quem quiser, é um livro bem legal. bacana. Algo muito importante também que agora me veio à mente a gente sempre tá em comunhão, né? Você comentou. Então, Sim, assim, a gente não tá na nossa igreja física, né? Mas sim, não significa que não estamos aqui, né? Então, exatamente. basta Nós você somos pegar. a igreja, né? Exatamente. Então, assim, basta você pegar o seu telefone e ligar para alguém, né? Então, é importante a gente saber que nós não estamos sozinhos, né? Por mais que, às vezes, eu tenho o Vitor, né? Mas e quem mora sozinho, né? Às vezes não tem nem É, com quem conversar, né? Então, aqui com o Vitor a gente conversa, a gente fala da palavra, enfim. Mas imagina as pessoas que moram sozinhas, né? E que não tem família aqui também em São Paulo.
Enfim, então é muito importante você entender que você tem pessoas que estão dispostas a te ajudar, a conversar, ou bater papo, Uhum. trocar receita. Me liga, gente. Eu dou receita, tá bom? Trocar receita, né? Pra distrair, né? Pra gente conversar, dar risada, né? Eu acho Acho que não é importante importante, isso. não se isolar, né? Acho que esse momento não é um momento de você se isolar no sentido de não ter outras pessoas. Eu acho que a gente sempre tem que ter pessoas que a gente confie, que a gente consiga se abrir para conversar. Então, a gente tem que ter conselheiros, pessoas que pensem como a gente, que a gente se identifique, para que nesses momentos que a gente sinta medo, a gente consiga se abrir, conversar, ouvir o outro lado, eu acho que é importante. Exatamente também. E uma dica muito boa também para quem está trabalhando home office, né? Como eu, que às vezes fica doidinha, porque não tem estrutura, né? Uhum. É separar um tempo para você fazer o que você gosta, né? Então, existem os extremos, né? Aquela pessoa que faz, deixa o trabalho e faz as coisas de casa e não trabalha, e existe aquelas pessoas que fica trabalhando das 6 da manhã até meia-noite, né? Então, isso Exatamente. também, isso também causa um cansaço emocional, mental, tudo, né? Então, às vezes eu falo, né? Às vezes eu tô trabalhando, eu fico mais cansada trabalhando da minha casa do que eu trabalhando na empresa, né? Então, a gente Uhum. tem que ter muita sabedoria porque a gente tem que ter a organização do nosso tempo, separar o nosso tempo, né? Pra gente Sim, trabalhar, pra gente separar o nosso tempo com Deus, separar o nosso tempo com a nossa família e separar também o nosso tempo com as coisas que nós gostamos, né? Somos filhas de sim. Deus, somos filhos de Ter Deus, uma né? rotina, né? Exatamente, porque às vezes em casa, quando você sai, é fácil você ter uma rotina, né? Porque você tem seu horário, horário de sair, horário de entrar, Exatamente. e quando você tá em casa, o seu horário né? Então, Bagunçado. ter muito essa sabedoria, né? De ter uma rotina. Eu estava refletindo sobre um versículo que veio muito ao meu coração hoje, que é em Salmos 21:7, né? Que fala que o Senhor, ele é a nossa luz, é a nossa salvação e o forte refúgio, né? Então, Sim, é Ele que nos guia, né? É Ele que sim, nos salva, que nos resgata, né? Quando a gente está naquele poço que você não consegue ver nada, é Ele que te tira de lá, né? E Ele é sim. nosso refúgio, né? Então, quando a gente está com medo, quando a gente está cansado, é lá que a gente vai, né? Nos braços do Exatamente. Senhor e é isso que nós temos que ter no nosso coração, né? Que o Senhor sabe de todas as coisas, Ele tem controle de tudo e nós não temos esse controle, né? Que nem a Tati falou, a gente Sim. não tem como parar isso, não tem o que fazer. O que nós Uhum. temos que fazer é nos proteger, né? Uhum. Mas o futuro a Deus pertence, né? Então, Exatamente. pedir ao Senhor para que Ele nos traga paz, nos traga conforto, né? E que nós possamos orar pelos nossos irmãos, por todos aqueles que estão passando por isso, né? E que eu Sim. creio que depois de tudo isso, teremos muitos testemunhos, muitas vitórias, né? E muitas experiências para contar também. Eu sei que às vezes muita gente fala assim, mas quando isso vai acabar? A gente não sabe quando vai acabar. Vai acabar, vai acabar. E assim, eu acho que o mais importante hoje não é pensar quando isso vai acabar. O mais importante é a gente viver o dia de hoje, fazendo a nossa parte, cuidando, igual a gente falou, da nossa mente, daquilo que. E esperar o dia de amanhã, que a gente não pode, não tem o controle sobre o dia de amanhã. Então vamos viver o hoje, não vamos ficar ansiosos. Ai, quando que eu vou poder voltar a trabalhar? Quando que os filhos vão voltar para a escola? Deus está no controle, Ele não perdeu o controle dessa situação. E que a gente possa tirar lições de tudo isso, desse período que a gente Sim, tá vivendo, e em breve vai estar todo mundo junto de novo, e daqui a um tempo ninguém vai nem lembrar de tudo isso. exatamente, exatamente, né? E aí fica a dica da Tati, do Diário de Gratidão. Gostei muito da ideia, Tati. Nossa, Vamos. eu adoro o Diário de Gratidão. Eu acho que é uma terapia e além de ser uma terapia, eu, por exemplo, que gosto de escrever, para mim tem sido uma terapia. Mas também para a gente lembrar daquilo que Deus fez. Às vezes você não Sim. lembra o que Deus fez na sua vida daqui a 5 anos atrás. Então, quando você coloca no papel e passa por esses períodos e começa a ler, traz um conforto, traz uma segurança no Deus que tem feito tantas coisas nas nossas vidas. Exatamente.
Então, acho que é isso, né, Tati? Tem mais alguma coisa para falar? Não sei se o pessoal tem alguma pergunta, alguma coisa aí, Su, alguma pergunta? Ainda tem tempo? Nem sei quanto Tem tempo um tem. pouquinho. O Vitor vai avisar. Acho que tem uns 15 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Bom, Acho que não. acho que não. Acho que foram todos respondidos. Bom, é um tema que é chão pra manga, né? A gente fica aqui É. falando e eu acho que mais do que falar agora a gente botar em prática, né? Então é a Sim. gente enfrentar o medo, né? Vocês explicaram muito bem. Ai, que Obrigada, bom, Carol. Carol. Que bom, Carol. Então, mais do que nunca, é a gente enfrentar, né? Buscar auxílio na palavra, nos braços do Senhor e dos nossos pastores, se preciso, né? Das pessoas da nossa igreja, dos seus amigos que vocês confiam. Então, é muito Exatamente. bacana isso, né? Estamos separados fisicamente, mas estamos aqui, né? Então, se precisar, pode ligar. Se tiver, enfim, alguma dúvida, né? A gente está aí Sim. para Eu ajudar, falo. né? Esses dias eu estava até falando, se alguém precisar, de repente, de algum farmacêutico Ah, que quando não eu. queira, porque as pessoas não querem ir para o hospital hoje, então pode me ligar, pode me mandar mensagem. É Carol Mangili está aí falando que é fã. Eu Carol Mangili também. em breve vai ter um bebê e eu vou ser a única a ver o bebê dela. As tias não Verdade, vão ver, eu olha. vou ir lá, ó, privilegiada. Então, se alguém precisar de alguma coisa que eu possa ajudar, a gente às vezes está ali no hospital, tem contato com o médico, pode mandar mensagem que a gente tenta ajudar de alguma forma. Exatamente. E ir para o hospital só nos casos em que for necessário mesmo. Ah, Bi, falando melhor farmacêutica, imagina. Olha, eu não quero falar nada, mas eu confio mais na Tati me receitando remédio do que o meu médico. O médico vai ficar bravo comigo, olha. Ai, gente, mas é isso, né? Igreja é isso, igreja é família, né? Então, a gente tá todo mundo junto, precisando de alguma coisa. Não fiquem com vergonha, né? Esse não é o momento de ter vergonha, né? É o Com momento da gente certeza. estar junto, em comunhão, em oração sempre, né? Então, eu acho isso muito bacana. Ah, e tem Estamos. umas pessoas aí entrando na live, ó. Umas amigas de colégio, a Fê, beijo, Fê. Eu vi que entrou a Lu também, que é farmacêutica. Um beijão, Lu. Essas lives são legais que a gente consegue ver pessoas e que a gente não tem muito contato, né? Assim, tão diretamente no dia a Exatamente. dia. Beijão para cada um. Exatamente. Então é isso, gente. Um beijão para todos. Depois a Su vai postando mais, vai ter mais lives. Eu não sei qual que vai ser o tema, mas eu sei que vai ter, então fiquem atentos, né? Tem muita pregação no YouTube também, né? Então, conteúdo da palavra não falta, né, Tati? Não, não falta. Então, se alimentem daquilo que realmente é saudável, né? Daquilo que realmente vai te fortalecer e daquilo que realmente vai te trazer esperança, que é Deus e a palavra dele, que não morre nunca e não muda nunca. Sim. Então é isso. Beijo, gente. Até a próxima. Até. E eu esqueci de orar.